A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui no nosso canal Bom de Bíblia. E por falar nisso, você é bom de Bíblia? Você é um bom aluno na Escola Bíblica Dominical? Então vamos testar seus conhecimentos, mas antes disso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos começar. Quantas pessoas havia no navio que naufragou com Paulo? 216 pessoas, 236 pessoas, 256 pessoas ou 276 pessoas? A resposta correta, 276 pessoas. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Atos capítulo 27, versículo 37. Enquanto Jacó fugia para Harã, Esaú foi habitar em que monte? Horebe, Sinai, Seir ou Carmelo? A resposta correta, Seir. Então, Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir, Gênesis capítulo 36, versículo 8. Quem foi criado no palácio de Faraó, mas depois liderou o povo de Israel para fora do Egito? Samuel, Moisés, Saul ou Josué? A resposta correta, Moisés. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22. A Bíblia diz que ao sair de Betânia, Jesus teve fome. Ele procurou fruto em qual árvore? Uma figueira, uma oliveira, uma goiabeira ou uma tamareira? A resposta correta, uma figueira. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos capítulo 11, versículos 12 e 13. Como se chamava o criminoso liberto no lugar de Jesus? Dimas, Judas Iscariotes, Malco ou Barrabás? A resposta correta, Barrabás. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 26. Qual foi o profeta que previu o local onde Jesus nasceria? Isaías, Miqueias, Ageu ou Ezequiel? A resposta correta, Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Para qual discípulo Jesus confiou a responsabilidade de cuidar de sua mãe enquanto ele estava na cruz? Tomé, Pedro, João ou Judas? A resposta correta, João. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo:
eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João capítulo 19, versículos 26 e 27. Quem teve uma visão no vale de ossos secos? Jeremias, Ezequiel, Isaías ou Samuel? A resposta correta, Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numeroso na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 e 2. Aonde ficava a fonte que Deus fez jorrar água e deu de beber a Sansão? Arã, Lei ou Caná? A resposta correta, Lei. A referência bíblica encontra-se no livro de Juízes, capítulo 15, versículos 19 e 20. Quem guardou as roupas de Jesus depois de ser crucificado? Os soldados, Maria Madalena, Pilatos ou Marta? A resposta correta, os soldados. A referência bíblica encontra-se no livro de João, capítulo 19, versículos 23 e 24. Que apóstolo foi apedrejado e tido como morto pelos seus agressores? Tiago, Pedro, Paulo ou João? A resposta correta, Paulo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Atos capítulo 14, versículo 19. Quem pediu o corpo de Jesus após sua morte? Maria Madalena, José de Arimateia, Herodes ou Pilatos? A resposta correta, José de Arimateia. A referência bíblica encontra-se no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 57 ao 60. Quem, sendo filho de Eunice e neto de Lóide, desenvolveu uma amizade com Paulo? Tércio, Erasto, Timóteo ou Gaio? A resposta correta, Timóteo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Qual foi o apóstolo que ficou cego por 3 dias e depois voltou a ver? Tiago, Paulo, João ou Bartolomeu? Resposta correta, Paulo. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículos 8 e 9. Quem confundiu uma festa com uma guerra? Moisés, Gideão, Abraão ou Josué? A resposta correta,
Josué. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Êxodo capítulo 32, versículos 17 e 18. Qual desses homens é citado como doutor da lei em Tito? Dimas, Gade, Onésimo ou Zenas? A resposta correta, Zenas. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Tito capítulo 3, versículo 13. Quando Paulo e Barnabé se separaram, para onde Paulo e Silas foram? Creta e Rodes, Esmirna e Pérgamo, Chipre e Roma ou Síria e Cilícia? A resposta correta, Síria e Cilícia. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Qual é o nome do pai de Josué? Abirão, Dotã, Num ou Abiatar? A resposta correta, Num. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Josué capítulo 1, versículo 1. Quem deu alimentos em troca de cavalos? Moisés, Jó, Salomão ou José? A resposta correta, José. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Gênesis capítulo 47, versículo 17. Qual desses era obrigado a cobrir o bigode? Necromante, o escriba, o agoureiro ou o leproso? A resposta correta, o leproso. As vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará, imundo, imundo. Levítico capítulo 13, versículo 45. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.